Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos continuar a falar sobre Grécia. Como eu falei para vocês, a gente vai levar um bom tempo aí para falar sobre Grécia, tá? Não tem jeito, mas eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, estejam gostando do assunto, porque é muito legal. Eu, particularmente, como eu já falei para vocês, eu acho que em todos os vídeos eu gosto muito de falar sobre Grécia Antiga, essa parte da antiguidade. Bom, a gente hoje vai começar a falar sobre a criação da democracia. A gente vai começar, vai terminar, né, falar sobre a criação da democracia. E aí, as duas polis mais importantes, que foram Esparta e Atenas, a gente não vai falar das duas hoje, vamos falar apenas de uma. Vamos falar apenas de Esparta nesse vídeo, e no outro vídeo eu falo para vocês de Atenas, tá bom? Porque é muita coisa para falar das duas, e aí as duas do mesmo vídeo não vai dar certo. Então vamos lá. Então vamos começar a falar então sobre a criação da democracia. Democracia que vocês já devem ter ouvido com certeza falar. Por exemplo, o Brasil, que é um país democrático. Democracia, pegar um exemplo lá nessas questões de período eleitoral, de eleições. O que seria democracia? Né? O voto da maioria. Aquele candidato, aquela candidata que foi escolhida pela maioria dos eleitores, então se tornará o presidente, o prefeito, a prefeita, a governadora, deputado, enfim. Ok? Bom, a Grécia Antiga, lá desde o período homérico, ela conviveu com vários sistemas políticos distintos, tá bom? Assim também como os grupos sociais que controlavam, né, a política, que dominavam esse período, dominavam o poder, tá bom? A própria formação das polis, da cidade-estado, ela foi fruto de disputas políticas, não só disputas políticas, mas também de disputas sociais que aconteceram internamente. E assim, a aristocracia, na época, ela tinha a necessidade de estabelecer um controle na administração dessas potes. Aí, por volta do ano 650 AC, né, antes de Cristo, a tirania ela passou a ser o sistema político dessas polis, tá bom? Então você entra aí o sistema da tirania, nos quais, o que seria tirania, né? Um grupo ou um indivíduo, ele toma as decisões, né? Ele decide as questões políticas, econômicas, sociais, enfim, um todo, sem depender de nenhuma outra estrutura. Então é ele quem decide, ele quem determina as coisas, e ponto, e acabou. Não importa se tem, por exemplo, no Brasil, né? Tem os deputados, governadores, vereadores, senadores, enfim. Não importa, ele que decide tudo e ponto final. Certo? A tirania, de certa forma, ela vai acabar enfraquecendo a aristocracia que dominava a Grécia naquela época, né? E aí o crescimento da população acabou também forçando a reivindicação assim, de mais espaço, né, físico, enfim, não só físico, mas também nas questões das decisões políticas e tudo mais. E também porque a terra, ela ficava nas mãos de poucos. Na verdade, esses poucos eram as pessoas que tinham dinheiro, que não era a maioria da população, a minoria da população. Nesse sentido, então, o que a gente pode afirmar? Que a tirania, ela foi um processo, né, digamos assim, de transição para a democracia. É estranho, né? Na tirania, essa coisa do poder, né, o poder ser centralizado, a pessoa que decide tudo e acabou. É até engraçado, né, falar que a tirania ela acabou ajudando nesse processo aí de um novo regime político, de uma nova forma de administração na Grécia, que vai ser a democracia. Por quê? Essa questão da terra na mão de poucos, dos ricos, questão também de exigência de maior controle político, enfim, tantas outras coisas, então isso acaba pautando muito naquela questão de igualdade, tá? De democracia, de igualdade, aquela coisa toda. Bom, claro que não foi uma coisa rápida, né? Foi lento, né? A democracia surgiu de uma maneira bem devagar, mas foi decisiva. Por mais que ela tenha sido devagarinho, foi decisiva. Até porque você teve uma maior, né, uma permissão de uma maior participação popular com a democracia. Mas ainda você tinha restrição, por exemplo, das mulheres, escravos, crianças e os mais pobres. Ou seja, mulheres, escravos, crianças e mais pobres não eram contemplados aí com essas questões de democracia, tá? Em questões de decisões políticas, de poder exercer algum cargo, exercer alguma função. Mulheres e escravos, obviamente, crianças não, né?
mas em outros sentidos, crianças não eram abraçadas pelos direitos democráticos, digamos assim, e os mais pobres não eram beneficiados com essa questão da democracia grega, tá? Então, professor, o que tem igualdade aí? Nesse sentido, realmente, não tem, né? Não teve. Bom, mas isso vai acontecer, por exemplo, em Esparta? Não, tá? Esparta, ela, por exemplo, Esparta vai, a tirania, por exemplo, vai ser enfraquecida. Em Esparta, na Tessália também, tá? E Esparta, por exemplo, não vai seguir essa conduta, digamos assim, essa ideia de democracia que vai acontecer em Atenas, por exemplo, tá? Então, quando eu for falar um pouquinho de cada polis, vocês vão ver as grandes diferenças que existiam entre uma e outra, tá? É uma coisa assim muito forte, muito nítida, tá bom? E aí, outra coisa, o poder dos reis, então, ele começa a ficar em segundo plano. E assim, e aqueles que resolvessem, então, enfrentar a aristocracia, eles eram castigados, tá? Eles eram castigados com o ostracismo. O que significa ostracismo nesse sentido? Era uma punição que a pessoa recebia, ela era muito utilizada principalmente em Atenas, e a pessoa ela era banida da região da qual ela fazia parte por 10 anos. Então, ela teria que ficar fora da sua cidade, da sua região, por 10 anos. Só poderia retornar depois desse tempo. Teve que deixar a família, deixar tudo. Ela teria que sair da sua região. Os aristocratas, então, temendo assim, né, mais levantes populares, eles vão começar, então, a introduzir o sistema democrático. E as decisões políticas eram debatidas nas assembleias entre os eleitores. Bom, além de introduzir a democracia como um sistema político, desculpa, a aristocracia ela também vai tomar várias atitudes, várias decisões que vão, de certa maneira, conter a insatisfação da população. E aí, que medidas foram essas? Aqui eu destaco para vocês algumas delas. Eles vão incentivar a expansão territorial para colonizar outras terras, para proporcionar, né, o crescimento da área de cultivo dessas pessoas. Eles também vão movimentar ainda mais o comércio, pois um maior número de terras, né, de produção cresceria conforme o comércio fosse também crescendo. E dessa forma você vai ter um aumento da produção de vinhos e de azeite, fortalecendo bastante o comércio e principalmente também, né, a economia interna. Com o maior número dessas terras produtivas na Grécia, você vai ter então a necessidade de mais mão de obra que pudesse acompanhar esse crescimento. Então, acaba que essa questão do escravismo ela começa a ser utilizada nesse trabalho, nessa forma de trabalho. E geralmente, as pessoas que eram escravas, né, nesse trabalho eram aqueles que eram prisioneiros de guerra. Em um confronto com uma outra região, o povo que foi vencido, né, que foi derrotado, aqueles que sobreviveram, enfim, acabam se tornando escravos daquela região que foi vitoriosa. Uma coisa que a gente pode assim, né, afirmar, ter certeza, ter bem claro, é que o fortalecimento desse sistema político democrático, ele também dependia do fortalecimento da economia. Tá? É importante a gente entender isso, que essa questão de política, de economia, isso anda junto. Tá? Anda junto, ainda mais nesse período que nós estamos estudando, tá bom? As polis gregas, elas estavam cada vez assim mais fortes, mais consolidadas, e acabaram assim, né, sendo formadas por assembleias, por conselhos, por magistraturas, tanto que nesse período você assim teve em torno de 500 polis, tá? Isso na Grécia, tá? Obviamente. E as que mais se destacaram, como eu falei para vocês no início do vídeo, foram Atenas e Esparta, tá bom? E aí a gente vai começar então a falar de Esparta, tá? A gente vai começar a falar de Esparta aqui, dessas duas polis, é a minha preferida, que eu mais gosto. E aí, conforme eu for falando para vocês, hoje de Esparta e no próximo vídeo sobre Atenas, você veja aí qual que você mais gosta, tá? Tiveram outras polis também, tá bom? Mas as que mais se destacaram, as que mais se fortaleceram, se organizaram bem, foram
Atenas e Esparta, tá bom? Então, vamos começar por Esparta, como eu falei para vocês. Uma das coisas que a gente destaca, assim, quando a gente fala de Esparta, quando a gente começa a conhecer o assunto, que vem logo em mente é a questão militar, organização militar. Por que isso, professora? Esparta tinha uma educação totalmente voltada para o preparo militar dos meninos e também das meninas. Tá? As meninas também se preparavam, claro, né? De certa forma, né? Algumas coisas que os meninos, alguns treinamentos, enfim, que os meninos recebiam, as meninas não recebiam, tá? Mas elas também eram tão bem preparadas quanto os meninos. O objetivo de Esparta era formar grandes guerreiros, tá bom? E aí, a gente, não sei se vocês já assistiram o filme 300, apesar que, assim, né, para a idade de vocês do sexto ano, por exemplo, ele é um pouco pesado, né? Tanto que tem dois filmes, tem 300 e tem 300, Ascensão do Império, tá bom? O filme 300 fala, né, dos espartanos, mostra assim, esse lado guerreiro deles, aquela coisa toda, tá? E, na verdade, esse filme 300, ele é baseado nos quadrinhos do, como é que é o nome dele? Frank Miller, tá? Que, né, os quadrinhos dele têm o mesmo nome também, 300. E, na verdade, os quadrinhos do Frank Miller, eles foram inspirados no filme 300 de Esparta, que é o filme mais antigo, tá? Década de 60, é mais antigo ainda. Esse eu confesso que eu nunca assisti, né? Como é mais antigo, é difícil, né, da gente encontrar. Mas pode ser que na internet vocês encontrem. Então, no caso, esse Os 300 de Esparta, né, que é o filme mais antigo, ele aborda a batalha de Termópilas, que foi travada aí durante a Segunda Guerra Médica, e que teve como protagonistas, então, uma aliança das polis gregas, né, lideradas pelo rei Leônidas, que era o rei de Esparta, e o Império Persa, com o rei Xerxes I, tá bom? No filme 300, na edição bem mais recente, o rei Xerxes, ele é interpretado pelo ator Rodrigo Santoro, que é um ator brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar dele, já viram ele alguma vez, mas é um brasileiro, né? Um ator brasileiro que faz o rei Xerxes. Bom, essa batalha ela durou 3 dias, tá? E ela ocorreu em um desfiladeiro das Termópilas, e foi em agosto ou em setembro do ano 480 a.C., tá? Então, como não se tem certeza de qual mês foi, então sempre se fala que foi em agosto ou setembro de 480 a.C. Esse filme é aquele tipo de filme que é grande para poder assistir, até mesmo em sala de aula e tudo mais, mas é o que eu estou falando. Caso você tenha interesse, né, veja com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, né, até mesmo nesse período que nós estamos em casa, então para quem pode estar em casa, assista, né, que aí vocês vão entender um pouco melhor isso que eu vou estar falando aqui para vocês, sobre essa questão do preparo, desse objetivo, né, dos espartanos, essa questão do preparo militar. Mas vamos então continuar a falar sobre então os espartanos, sobre o povo de Esparta. Bom, a educação, então, como eu falei para vocês, era totalmente voltada para a questão militar, tá? Tanto meninos quanto meninas. E eles também tinham uma organização política bem centralizada, bem organizada, que era baseada na oligarquia, que isso caracteriza muito bem os espartanos. Também eles apresentavam uma sociedade com hierarquia muito rígida, sem mobilidade estratificada. Assim, os anciãos, por exemplo, eram os mais velhos e os mais sábios na sociedade espartana. Em civilizações mais antigas, esses anciãos eles tinham a responsabilidade de transmitir a cultura, né, do seu povo para os mais jovens e também aconselhá-los nas decisões que eles iriam tomar. Em Esparta, os gerontes, né, assim que a gente vai chamar, os gerontes, eles que cumpriam essa função, eles que tinham, então, essa missão. Esparta vai surgir às margens do rio Eurotas, no sul da península do Peloponeso, e a gente, assim, acredita-se que por ter um relevo plano
teve então que desenvolver, né, os espartanos tiveram então que desenvolver uma sociedade militar para que eles pudessem se defender de invasões de outros povos. Bom, Esparta então foi uma polis que teve toda a sua educação voltada para a questão militar, voltada para a guerra, e foi uma das quais se destacou na Grécia Antiga juntamente com Atenas. Mas não pela questão de democracia, né? Mas assim em função dessas suas estruturas voltadas para a questão militar. Então, em Atenas você vai ter muita coisa de democracia, né? Uma outra forma de educação. Em Esparta é a questão militar. Diferentemente de Atenas, que dava muita importância para essa questão cultural, né? A valorização da cultura e tudo mais, os espartanos eles já investiam na educação militar da sua população para que eles apresentassem condições físicas apropriadas. Tem um filme, 300, e tem, né, 1 e 2, né? Não, 1 e 2 não, tem um primeiro filme que é 300 e tem o segundo, 300, a Ascensão do Império. Eles falam, né, dessa questão dos espartanos, da vida deles, enfim, vai falar da Batalha de Termópilas, que foi entre os espartanos e os persas e tudo mais. Se não me engano, acho que é um filme para 16 ou 18 anos. Caso você queira assistir, você peça permissão, né? Se você é do 6º ano está assistindo esse vídeo, né? Peça permissão aos seus pais, tá? Por favor. Então, os espartanos eles tinham essa coisa voltada para a questão militar, o preparo militar, e detalhe, eram meninos e meninas, tá? Meninos e meninas que se preparavam para a questão militar, tá bom? Eles tinham ali, bem dizer, a mesma educação. Porque quando os meninos saíssem, né, os rapazes, né, já rapazes, os homens, junto com o exército, eles saíssem para defender Esparta numa outra região, quem é que ia tomar conta da polis? Né? Porque todos os homens foram para a guerra, foram para o confronto. Quem é que ia tomar conta da terra? Quem quer tomar conta de Esparta? Então, as mulheres também tinham esse preparo para que, se acontecesse a invasão, alguma invasão, elas pudessem, então, lutar e defender a sua terra, tá bom? Essa questão das condições físicas... sim, lembra, está falando do filme, né? No filme 300, logo no início do filme, tem uma cena que é bem... assim, bem forte, né, que chama bastante atenção, porque era uma coisa que era muito nítida, era comum na sociedade espartana. Se uma criança nascesse com o que eles chamavam, né, de algum defeito, alguma coisa assim, por exemplo, a criança, ela nascia com uma deformidade, sem um bracinho, sem uma perninha, ou seja, uma criança que não poderia ser um guerreiro porque estaria faltando alguma coisa, digamos assim. Então, essa criança ela era descartada, tá? Ela era morta. Tanto que, no filme, se não me engano, acho que é logo no início do filme, eu acho que eu não estou confundindo não, gente. Mas eu posso depois procurar, para ver direitinho, no próximo vídeo eu confirmo para vocês. Mas, se não me engano, acho que foi nesse filme mesmo que eu vi. A criança, então, como não atendia, né, as necessidades, não atenderia as necessidades no futuro, então eles jogam a criança de um precipício, alguma coisa assim. Enfim, era assim, tá? Nossa, professor, isso realmente, com a nossa mentalidade, isso é uma coisa assim, muito, muito absurda pra gente. Mas era a cultura deles. Então isso pra eles era uma coisa importante de ser feita. Porque não tinha condições de ficar com uma pessoa que não serviria, que não ajudaria. Seria até motivo assim, né, de vergonha para aquela família que teria aquele filho, né, ou aquela filha naquelas condições. Bom, essa influência, então, assim, né, essa questão militar na vida dos espartanos, acredita-se que tenha sido dos povos dórios, que também eram guerreiros e violentos, tá? E que eles migraram, né, eles foram para a Grécia e fundaram Esparta no século IX a.C. Esparta vai surgir às margens do rio Eurotas, que fica no sul da península do Peloponeso, e acredita-se que por ter um relevo plano, eles acabaram então desenvolvendo essa questão militar para que pudessem defender a sua terra de supostos ataques, né, de qualquer povo que quisesse, né, invadir e dominar. Então a educação era toda voltada para a questão militar, tanto para os meninos quanto para as meninas, tá? Tanto que eles também tinham uma organização política bem centralizada, né, baseada na oligarquia,
enfim, eles eram bem organizados mesmo, tá bom? Esse filme também, o 300, não sei se vocês conhecem, o ator Rodrigo Santoro, que é brasileiro, ele participou desse filme, ele fez esse filme. Ele faz o rei Xerxes, ele representa o rei Xerxes, que era o rei da Pérsia, dos persas, perdão, rei da Pérsia, e que, né, nessa batalha de Termópilas, que vai acontecer no desfiladeiro de Termópilas, que é um confronto entre os persas e os espartanos, tá? Bom, essa questão dos meninos, então, os meninos, eles eram separados, saindo da sua casa com 7 anos, tá? Eram separados da sua família quando eles completavam 7 anos, e o Estado, então, ele iria se encarregar de treinar, de preparar aquele menino para ser um grande guerreiro, um grande militar, tá bom? Não era qualquer guerreiro não, tá? Eles preparavam com primor. Eles seriam soldados espartanos, né? Um militar muito capacitado, que também seria muito temido, muito odiado, né? Que era assim, perfeito na antiguidade, era o soldado perfeito na antiguidade. Mas assim, qual era podemos falar assim, qual era o segredo da cidade, né, de Esparta para formar militares tão perfeitos, tão formidáveis? A origem dessa tradição, talvez, né, ela esteja nas leis de Licurgo, que foi um legislador que provavelmente seria um legislador mitológico, tá? Por isso, né, poderia ser um mito, não se sabe se ele existiu, do século 8 a.C. E aí ele deixou um código não escrito, determinando assim praticamente tudo o que acontecia na vida de um espartano, tá? E antes disso acontecer, a cidade era algo bem diferente do que a gente conhece, tá? Esparta, ela é central na Ilíada, tá? Que narra a Guerra de Troia, como eu resumi para vocês aqui. Aí da cidade veio quem? Helena. Né? Helena, esposa do rei Menelau, que ao ser raptada pelo príncipe Paris, deu início, então, a esse confronto. E aí você tem alguns achados arqueológicos que afirmam, tá? O amor pelo luxo, o humor, nesse período arcaico, né, no período da Guerra de Troia, que dificilmente relembram os tesouros e militares espartanos que a gente conhece nesse período. Então, esses achados arqueológicos, eles vêm falar pra gente que existiram uns espartanos alegres e tudo mais em um período, e depois, né, assim, carrancudos e tal, guerreiros, né, diferentes do que a gente vai conhecer em um momento da história. Enfim, então, essa região, né, no caso Esparta, por volta lá do ano 1000 a.C., a cidade, então, ela foi conquistada pelos dóricos, tá? Que eles se consideravam descendentes de Héracles. Héracles seria Hércules na mitologia romana. Na mitologia grega, nós vamos chamá-lo de Héracles. E na mitologia romana, Hércules. Esse Hércules é um semideus. É aquele que a gente fala, né? Que na mitologia a gente fala, afirma que ele é filho de Zeus. Tá bom? Tem até um desenho da Disney chamado Hércules que conta, né, de uma forma descontraída e tal, a vida de Hércules. Eu gosto muito desse desenho. Sempre que passa, eu assisto, eu gosto muito dele. Então, os dóricos, eles estabeleceram uma monarquia, né, com 2 reis diferentes, dinastias diferentes, uma monarquia dual, tá? E aí, assim, a dualidade, ela levava a conselhos divididos, rivalidade, porque cada um ia falar uma coisa, né? 2 reis, né? Cada um ia falar uma coisa, era mais fácil chegar a um ponto comum. E os reis, eles poderiam não se entender, mas eles tinham muito poder, tá? E as decisões mais importantes eram tomadas por 5 éforos, que eram eleitos pela Gerúsia, que era formada por 28 cidadãos com mais de 60 anos. Sempre com base nas leis do Licurgo, tá? E o principal tópico da legislação era que o cidadão de Esparta, ele não trabalhava na terra, ok? Ele não praticava o comércio e nem ganhava a vida como artesão. A única atividade nobre para um homem que era guerreiro naquela época era essa: ser militar, ser guerreiro. E ele passava a vida inteira treinando para ela.
para se tornar um grande guerreiro, para ser um grande guerreiro. Eles eram, digamos assim, legendários, porque enquanto em outras cidades gregas as pessoas dividiam o seu tempo entre o treinamento militar e os afazeres do seu cotidiano, do seu dia a dia, a vida dos espartanos era focada nisso, na questão do combate, né, da guerra, do conflito. E o Estado espartano, né, ele estava, assim, de uma forma tão forte, tão enraizado na vida privada, na vida dessas pessoas, que cabia a Jerusa decidir quais bebês deveriam viver nas outras cidades, que também praticavam o infanticídio, uma decisão que cabia ao pai e não ao governo. Tá? Esparta era tão superior, mas tão superior, que a cidade não tinha muralhas. Eles não tinham que temer. Então, qualquer um poderia entrar na cidade, mas eles eram tão bem preparados, eles, né, que estavam tanto no potencial deles. Pode vir quem quiser vir, que a gente vai enfrentar. Né, eram grandes guerreiros mesmo. Bom, professora, você ficou falando aí de Jerusa, que nome estranho, né? Não sei o que é isso. Vou falar agora para vocês da organização política de Esparta, e aí eu vou explicar para vocês o que foi a Jerusa e outras coisinhas também. Bom, Esparta não seguiu o caminho da democracia, né? Foi a diferentona da antiguidade, né? Diferentemente das outras polis, tá? E que na prática, assim, Esparta exercia um governo centralizador, né? Tinha reis que tinham funções específicas, mas que também dependiam de outros órgãos, como a Jerusa e a Ápila. E aí, eu vou apresentar para vocês agora esses conceitos, né? Esses grupos. Vamos começar, então, pela diarquia, tá? Diarquia. A diarquia era o sistema político em que 2 reis governavam para executar as decisões tomadas em outras estruturas. Geralmente, eles cuidavam da questão militar e da questão religiosa, tá? E durante a guerra, um desses reis assumia o exército. E cada um dos reis, eles eram descendentes de uma das famílias mais importantes de Esparta, ok? O próximo ponto é a Ápila. A Ápila foi uma das principais estruturas políticas de Esparta. Era uma espécie de assembleia da qual só poderiam fazer parte os cidadãos que tinham mais de 30 anos, ok? E quem que não poderia fazer parte, né? Quem que assim, estava excluído da Ápila? Você tinha os periecos, que eram comerciantes, artesãos, são os nomes diferentes, né? Os periecos, os ilotas, que eram os escravos, e as mulheres, tá? Cabia então à Ápila eleger os membros que formariam a Jerusa e aprovar ou não as leis que eram criadas, tá bom? Professora, a Jerusa, vou falar agora para vocês o que era a Jerusa. A Jerusa, ela era composta por 28 gerontes que tinham idade acima de 60 anos, tá? Os anciãos. E a função deles era elaborar, administrar, né? Elaborar as leis, administrar, agir na aplicação dessas leis, agir na aplicação da justiça, tá bom? Como eram as pessoas com mais tempo de vida, com mais experiência, então eles saberiam que leis criar, como aplicar, determinar a justiça, essas coisas todas, tá bom? E o outro grupo, o eforato. O eforato era uma espécie de conselho de éforos, tá? Por isso eforato, que elegia 5 membros da Ápila e tinha a função de conduzir a realização das assembleias, que no caso ali, né, da Ápila. Cabia também aos éforos, no caso ao eforato, fiscalizar a vida pública e a vida econômica dos cidadãos. Então, de uma certa forma, o Estado, ele se inseria na vida da população para poder fiscalizar a vida pública, a vida econômica das pessoas. Tá bom? Bom, esse filme 300, né, só para poder encerrar que estava falando do filme um pouquinho antes, o filme 300, ele vai contar essa batalha de Termópilas, né, que vai acontecer entre os espartanos e os persas, e ele é baseada, esse filme, né, ele é baseado, na verdade, nos quadrinhos de Frank Miller, que também, né, os quadrinhos se chamam 300, e que é inspirado numa primeira versão do filme, que são os 300 de Esparta, tá? Que é, como eu falei,
É mais antigo esse filme, tá bom? Bom, o próximo ponto que a gente vai falar agora sobre os espartanos é sobre a sociedade. Como é que se formava, em que grupos, né, estava dividido a sociedade espartana. Então vamos lá. A sociedade espartana, ela estava diretamente ligada ao sistema político, tá? Tinha grande relação com o sistema político. E quem controlava essa política eram os grupos mais ricos, tá bom? A única exceção que você vai ter vai ser na diarquia. Por quê? Na diarquia, os reis assumiam o poder pela descendência familiar. Não tem nada a ver com dinheiro, descendência familiar, tá bom? A sociedade, ela não tinha muita mobilidade social, ela era estratificada e ela era dividida de acordo com a economia. E aí você vai ter 3 camadas sociais dentro dessa estrutura da sociedade espartana. Primeiro a gente vai ter o grupo dos esparciatas. Era a classe mais alta de Esparta, na qual você tinha ali apenas os espartanos de nascença, digamos assim, que eles nasceram mesmo em Esparta, filhos de espartanos, aquela coisa toda. Eles tinham que receber a educação militar e estar à disposição de Esparta para servir ao exército, tá bom? Cada espartano, ele teria direito a um lote de terras, o que garantiria, né, para eles, enfim, o controle político a partir da economia. O próximo grupo é dos periecos. Os periecos, eles eram os habitantes da Lacônia. A Lacônia é uma região da Grécia que ela fica localizada na península do Peloponeso, né, cujo a principal cidade-estado foi Esparta. Então, os periecos, eles eram habitantes da Lacônia e, na grande maioria, eles eram artesãos e comerciantes, tá? Eles não tinham direitos políticos, embora fossem homens livres, tá? Não tinham direitos políticos, mas eram livres, bom? Eles também tinham que pagar impostos. Eles não recebiam educação militar, diferentemente dos esparciatas, né? Mas tinham a obrigação de servir ao exército em períodos de guerra, né? Para aumentar, então, o número do exército. Não tem direito, mas tem que servir. Tinha que servir. Fazer o quê, gente? Mandou. E os ilotas? Quem eram os ilotas? Eram os prisioneiros de guerra, que eram usados como mão de obra de escravos nas terras agricultáveis, tá? Nas terras cultiváveis, perdão. Nem que existe agricultáveis, misericórdia. E essas terras, elas eram conquistadas através do expansionismo territorial, né? Num confronto com um determinado povo, conforme eles venciam, eles pegariam também essa terra para si. Então, esses ilotas, eles eram utilizados como escravos nessas terras, tá? E, obviamente, não tinham nenhum direito político, nenhum direito civil. Eram escravos. Escravo, acabou, tá bom? E quanto à questão da educação espartana? A gente já falou do professor da educação espartana, vou falar um pouquinho mais, calma, tá? Então, o controle político, ele era totalmente exercido pelos esparciatas, tá? E a manutenção da produção econômica dependia também da educação que havia, né, que os espartanos haviam recebido. Todos os espartanos, né, de raiz ali, de nascença, digamos assim, eles deveriam receber educação militar, pois eles eram uma propriedade do Estado. Dessa forma, as defesas espartanas estariam sempre garantidas, sempre garantidas. E o preenchimento dos cargos políticos, como também da Jerúsia, da Ápila, também estariam sempre estabelecidos, porque você teria ali pessoas, de fato, daquela região e que ocupariam esses cargos, tá? Bom, a criança recém-nascida, ela tinha que passar por uma avaliação física e mental. E essas avaliações, na verdade, elas eram feitas por um conselho de anciãos, para determinar se ela tinha condições, né, se ela teria condições de receber o treinamento militar e tudo mais. Que, obviamente, era muito rígido. Então, com 7 anos de idade, essa criança, ela era entregue ao governo espartano, ela então passaria a fazer parte, né, passaria a ser propriedade do governo espartano, para começar a sua educação militar, que nós chamamos de agogê, tá? Os espartanos só eram considerados cidadãos aos 30 anos de idade, tá? E
poderiam ser aproveitados nas guerras até os 60 anos. Tá bom? 30, 31, 35, 40, 45, tá vivo? Vai pra guerra. Quando completasse 60 anos aí, era outra situação. Bom, o treinamento desses homens, como é que era? Era muito rígido, era realmente muito violento, tá? Com 12 anos, eles eram obrigados a viver nus, sem roupinha, tá? E sem comida nos penhascos, tá bom? Os que sobrevivessem até os 18 anos voltavam para Esparta, de 12 até 18 anos, tá bom? Isso fazia parte também do treinamento. Uma outra coisa também que fazia parte do treinamento era a caça aos zilotas, que eram os escravos usando apenas uma faca, tá? Era uma forma de se prepararem para a guerra, porque na guerra o que tiver você vai utilizar, né, como um objeto, como um meio para se defender, tá bom? Já as mulheres, como é que era a educação militar das mulheres? Elas também recebiam forte treinamento físico, tá bom? Para que pudessem ter bastante vigor, para que pudessem, né, também, né, proporcionar o nascimento de crianças fortes, dos futuros guerreiros de Esparta. E geralmente elas participavam dos esportes, tá? Então eram mulheres ativas. Após o treinamento e um exame de fertilidade, elas então recebiam a autorização para se casar, tá? Professora, e o que acontecia caso uma mulher não fosse fértil, não tivesse condições de engravidar? Olha, não sei se você fez esse questionamento, se você pensou nisso, mas realmente foi uma coisa que eu nunca pesquisei, nunca procurei saber sobre isso. Até porque nos livros, né, quando a gente trabalha esse assunto com os alunos, acabou que isso nunca foi apontado, né? Mas aí é uma coisinha que a gente pode, obviamente, procurar, tá? Para poder colocar esse questionamento aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então a gente encerra aqui falando sobre Esparta. No próximo vídeo, então, eu vou falar para vocês sobre Atenas, né? A outra grande polis grega. Ok? Fiquem todos bem, se cuidem. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.